Quero primeiramente agradecer a Deus pelo fôlego de vida, estar vivo é um presente, é a misericórdia de Deus. Eu sou grato por estar de pé, por ter essa oportunidade e principalmente nessa noite por poder adorar o nome do Senhor, que é o principal motivo de estar aqui. Quero aqui agradecer a vida do pastor Alexandre, pelo convite, pela confiança. Faz uns meses que a gente está ensaiando esse convite, mas Deus preparou essa oportunidade e eu estou muito alegre de estar aqui com os irmãos. Amém? Trago um abraço ao meu pastor Adolfo e pastora Vânia. Como o pastor disse, eu congrego lá na Comunidade Céu e foi o pastor Adolfo que ficou, vem, traz ele aqui e surgiu essa oportunidade. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 22. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, 14, versículo 22. O texto diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, ou que passassem para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte ao fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? E subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado por até aqui te adorar e sentir a tua presença. Nessa noite usa, meu Deus, mais uma vez a minha vida por misericórdia, para que essa palavra seja certeira aos corações, que todo mal seja destruído, seja aniquilado, e o teu poder e a tua glória se manifestem em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Já faz alguns dias atrás que, voltando para minha casa, depois de um compromisso, Deus começou a trazer esse texto à minha memória e começou a conversar comigo sobre alguns detalhes. E ali na minha casa estudei um pouco melhor, mas ainda não tinha certeza de onde ou quando ministraria essa mensagem. E aí surgiu o convite na segunda-feira e eu voltei para minha casa pensando, buscando a Deus uma resposta, uma direção, e Deus confirmou que era necessário trazer para a igreja, dentro desse texto, desse grande milagre a qual Jesus fez. Essa história, muito provavelmente, se não conhecida por todos, a maioria já conhece. Este grande milagre que Jesus fez, andando sobre as águas, ou subindo no barco e o vento forte cessando, o mar se acalmando. Mas existem alguns detalhes que eu quero trazer antes de falar propriamente desse texto. O que me chama a atenção é que o que marcou, o que tornou essa história tão especial, foi a tempestade, foi o vento forte e o mar. Pense comigo, se Jesus apenas tivesse dado a ordem, passe para o outro lado, e não houvesse vento, não houvesse mar,
talvez eles não teriam ficado um tempo travados pelo vento, e talvez tivessem concluído a travessia. Veriam Jesus andando sobre as águas, mas Pedro não teria andado. Talvez a história seria totalmente diferente. O que torna essa história marcante é aquela tempestade, é o vento forte, é o mar esbravejando. A Bíblia diz que o barco via quase a cair devido à tamanha potência do vento do mar açoitando aquele navio. Então a tempestade, o vento e o mar foram um grande detalhe, diferencial para que os discípulos pudessem viver a experiência. Lembrando que para Jesus aquilo não foi extraordinário, era mais um dia comum. Ele é o Filho de Deus, mas para os discípulos, para quem é carne e osso, toda aquela história foi extraordinária. Por que eu estou falando disso? Porque um detalhe me chama a atenção. Quem estava dentro desse barco eram os 12 discípulos, mas dentre esses 12 discípulos, a Bíblia nos garante que pelo menos 4 deles já eram pescadores. E se alguém aqui pescou, final do mês, dia 31 desse mês, eu vou ir pescar pela primeira vez em alto mar. Eu não vou tanto para pescar porque eu não pesquei, eu não sei como que vai ser, entendeu? Eu não vou lá falando vai dar certo, mas eu vou porque eu quero ter a experiência de estar em alto mar. Agora imagine comigo, será que aquela foi a primeira tempestade de Pedro, João, Tiago e André? Alguém aqui já pescou em alto mar? Mas será que é algo incomum uma tempestade? Será que é algo extraordinário um vento forte? Acredito que não. Faz parte daquela realidade. Então, quando eu entendo que havia ali uma tempestade e que dentro daquele barco haviam pescadores, talvez aqueles homens pudessem ter bagagem ou experiência para lidar com aquilo. Isso no sentido natural. Nos evangelhos, ali em Mateus 4, em Marcos 1, em Lucas 5, nós vemos que eles viviam daquilo. E digo mais, a Bíblia diz, especificamente, acredito que em Marcos, que eles deixaram, João e o seu irmão deixaram o seu pai Zebedeu, que tinham uma companhia, ou seja, aquilo era a vida deles. Então, olhando primeiramente num cenário natural, humano, eles já tinham experiência com tempestade. Só que eu posso trazer um detalhe que é interessante. Nós sabemos que nós acabamos de ler Mateus 14. Mas o que aconteceu antes desse texto? Antes desse texto, no capítulo 8, a Bíblia diz que eles também tiveram que atravessar para o outro lado. Só que nessa ocasião, Jesus estava na proa dormindo. E o vento forte vem, e aqueles pescadores, aqueles homens que já tinham visto tempestade, alguma coisa diferente aconteceu, e eles ficaram com medo, acordaram Jesus. Antes de acalmar o mar, Jesus dá uma bronca dizendo, vocês são homens de pequena fé. Jesus levanta, sai, libera a palavra, e o mar e o vento forte se acalmam. O que eu estou querendo dizer para os irmãos, o que eu estou querendo dizer para a igreja aqui, eles tinham tanto experiências naturais, quanto experiências espirituais com o mar. Eles já tinham visto o barco balançar, sem a presença de Jesus e sobrevivido. E com Jesus, eles viram Jesus liberar uma palavra e o vento cessar. Tanto que o comentário depois da calmaria é, quem é este que o vento e o mar acalmam? Quem é este que o vento e o mar obedece? E aí o que me chama a atenção, se eles têm experiência de vida e experiências espirituais, sabe o que eu entendo, qual é a lógica? Vai tirar de letra. A próxima vai olhar e falar, eu sei como resolve, eu sei como trata, eu sei como organiza. Então é isso que nós chegamos e nós entramos nesse texto. Jesus acalmou, multiplicou os pães e peixes e ordenou os discípulos, subam no barco e atravessem para o outro lado. Ele despede a multidão e sobe ao monte a orar. Enquanto Jesus está descendo do monte para caminhar sobre as águas, a Bíblia nos diz que alguma coisa mudou e o vento começou a ser contrário.
a minha mente de pregador raciocinando, vê se eu estou certo no meu raciocínio. Se eles já tinham passado por experiências de tempestade antes de conviver com Cristo, e também depois de conviver com Cristo, o ideal seria que eles ficassem com medo do mar? Ou não? Qual será que deveria ser a postura deles? Eu sei como resolver, posso dizer mais, em Mateus 10, a Bíblia diz que Jesus chama os 12 e concede poder. Eles têm experiência de vida, eles já viram o milagre de perto e eles carregam poder. A pergunta é, eles tiveram medo ou ficaram tranquilos dentro de Mateus 14? Eles tiveram medo. E o que me chama a atenção, qual foi o primeiro detalhe que Deus transmitiu ao meu coração? Olha que coisa extraordinária. Eles têm experiência, eles já viram milagres, eles carregam poder, só que nesse contexto, eles travaram. Fazer uma pergunta, não responda para mim, responda para si mesmo. Você conhece a sua história de vida? Será que se parece com você? Será que se parece comigo? Carregamos o poder de Deus, carregamos uma bagagem de história de vida e já vimos milagres extraordinários. Só que eu posso trazer uma notícia, sempre vai surgir algo que, apesar de tanto testemunho, apesar de tanta sabedoria, este algo vai fazer você se paralisar. Porque não importa o quanto carregamos de Deus, não importa, eu posso ser um dos maiores pregadores do Brasil, mas quando a dificuldade vem, ela consegue me oprimir. Não é interessante? Talvez hoje você está lidando com um problema que você já sofreu nessa área. Você já teve problema com pessoas, você já teve problema financeiro, você já viu a porta se fechar outra vez, e talvez o seu sentimento era para mim tirar de letra, era para mim estar tranquilo. Só que nas situações que nós achamos que vamos lidar com tranquilidade, parece que é justamente nessas que nós pensamos, o que eu irei fazer? Vamos trazer uma expectativa espiritual. Jesus é onipotente, Ele sabe de tudo, mas talvez em seu coração, como líder, eu falo, se fosse eu, meu desejo eles vão fazer dar certo, eles vão repreender o mar, eles vão repreender o vento, só que quando Jesus encontra com eles, o vento ainda permanece oprimindo, o barco continua balançando e o mar continua agitado. Por que isso acontece? Porque não importa quantos testemunhos nós temos, ou quanto você é um bom profissional, há dias que surgirão problemas, que parece que o seu currículo não é nada diante daquele evento. Eles tinham currículo de vida e currículo de ministério, para poder lidar com esse problema. Mas fala aí, responde para si mesmo. Não tem uns dias que parece que você nunca trabalhou nessa área? A gente tem uma carreira, uma história de sucesso, mas às vezes é algo para você, há ventos que não respeitam o seu sucesso, há ventos que não respeitam o meu ou o seu currículo, e é nesse momento que a dificuldade vem. Só que sabe o que me chama a atenção? É que no meio de todo esse cenário, o vento forte, o mar, eles tinham poder, eles tinham graça. Jesus não estava do lado, mas o poder estava neles. Só que mesmo com tudo isso, nós precisamos entender que se nós não confiarmos totalmente em Cristo, mesmo tendo tudo para dar certo, a gente consegue estacionar. E é isso que é a dificuldade. Será que eu vivo mais o lado espiritual e me levanto na proa deste barco como um profeta? Ou eu lido como um homem natural dizendo, para onde eu vou? O que vai acontecer? Alguns detalhes da leitura me chamam a atenção, porque além de ter toda essa bagagem e essa experiência, a Bíblia diz que eles já estavam longe da terra, ou seja, navegaram, mas não conseguiram largar o medo. E a gente não tem uns dias que a gente fica assim, eu já caminhei tanto e agora vai dar errado.
Quem nunca já lidou com uma situação dizendo: eu vou morrer na praia, eu nem deveria ter começado esse projeto, eu nem deveria ter começado esse casamento, eu nem deveria ter começado esse sonho, porque caminhei e me continuo como uma criança medrosa. É isso que o vento e o mar, eles não respeitam. Você pode ter 20 anos de igreja, haverá um vento que surgirá, haverá uma dificuldade que surgirá, que botará em questão: será? E aí a gente começa, eu imagino, vou dizer, se fosse eu, olharia e veria aonde Jesus Cristo disse que era para mim ir, olharia da onde que eu saí. Por que, Senhor? Talvez eu me questionaria: por que o Senhor permitiu que eu caminhasse tão longe para morrer no meio do caminho? Outro detalhe que me chama a atenção em toda essa jornada é que no meio de tudo isso eles olham. Imagine comigo, vamos imaginar, nós estamos dentro do barco, o nosso redor é o vento forte, é o mar bravio, açoitando a navegação e colocando em questão a nossa vida. Se o barco se perde, não tem problema, o problema é que eu estou dentro do barco. Se a empresa se perde, não tem problema, o problema é que eu estou aqui dentro também. Há um problema no casamento, mas eu me perco também. E aí eu olho para a minha realidade, eu olho para o meu redor, e tudo diz: você vai morrer, você vai parar, você vai desistir. Aí, para melhorar a situação, já não é assustador o suficiente, você olha para o outro lado e vê um homem caminhando sobre as águas. Dizer algo para você, agora eu quero que você participe comigo. O que é mais incomum, o vento forte ou alguém andando sobre as águas? Dizer algo para você, Jesus não vai facilitar a sua vida. Ele não facilita. E aí imagina comigo, todo esse cenário, aí eles olham e veem Jesus andando sobre as águas. Jesus sabe que ele tem medo e ele acena, ele sinaliza. Sabe qual é a reação dos discípulos? É um fantasma. Sabe por quê? A primeira coisa que eu acabei de dizer é que o vento forte faz, apesar de caminhar tanto, você sentir medo. E a segunda coisa que o vento forte faz, quando você olha para a realidade, você sente medo. Quando você olha para o cenário, a ilusão começa a aparecer. Fantasmas são coisas reais. Você começa, eu vou explicar para você como é maluco isso. Satanás, ele consegue nos atingir de uma maneira tão intensa, que a realidade assusta, e às vezes aquilo que é ilusório, começa a parecer real. Olha tudo isso, a ciranda, ou o circo que Satanás está tentando causar. Então ele pega e, apesar de tanta caminhada, te coloca medo. Agora, a realidade te assusta, e é mais fácil acreditar naquilo que não existe. E vamos piorar a situação? Como eu disse para vocês, o mar era confortável para os 4 pescadores, só que os outros 8 já estavam acostumados com aquilo. O ministério de Jesus passava por isso, de atravessar por um lado e voltar para o outro. Era um ambiente que deveria ser confortável, só que naquele dia, o ambiente confortável se tornou um ambiente de medo. Quem nunca passou por esse tipo de situação? A casa que era para ser um ambiente de paz é um ambiente de conflito. O quarto que era para ser um ambiente de, depois de um dia de trabalho, você deitar e dormir, é o ambiente da insônia. É isso que Satanás tenta fazer muitas das vezes na nossa vida. Você caminha, mas não chega a lugar nenhum, porque apesar de avançar, você continua com medo. Você caminha, mas você tem medo da realidade, você tem medo do dia de amanhã, você tem medo da reunião, você tem medo da fatura, você tem medo da conversa, você tem medo do problema. E terceiro, o ambiente confortável se torna um ambiente de medo, de opressão. Até aqui, até agora, eu vim trazer para os irmãos a contextualização, falando acerca da mensagem que o mar e o vento quer te passar. Mas deixa eu fazer uma pergunta, participa comigo. Alguém aqui adora o vento? Alguém aqui adora o mar? Nós adoramos quem? Jesus. Muito antes do vento forte vir, Jesus, antes de separar os discípulos, disse:
passe para a outra margem. Vou traduzir o que eu quero dizer. Antes de qualquer vento surgir, Jesus já havia liberado uma palavra de ânimo: vai dar certo. Até aqui na mensagem eu falei sobre o vento. Não parece que eu vim pregar uma mensagem de dor, que a gente tem que sofrer, mas não. Eu vim neste altar com uma mensagem profética. O vento tira a sua segurança. O vento tira a sua paz. O vento oferece uma mensagem de morte. Só que dizer algo para você: Jesus não se perdeu. Sabe que há um detalhe interessante? Imagine comigo como era a navegação naquele momento. Vamos imaginar um cenário? E se fosse para o homem, pessoas socorrerem Pedro, pessoas socorrerem os discípulos, ia ser fácil? Como será que é a visão? Mais uma vez eu peço, entre comigo na mensagem. Imagine comigo como era a visibilidade no meio daquele vento. Imagine comigo o quão desconfortável era o balanço do barco. Naquela época não tinha avião, não tinha helicóptero. Se o homem for socorrer, teria que ser de barco. Só que como eu vou socorrer quem está sofrendo, se eu vou sofrer no caminho também? Só que aí vem o detalhe que eu acho maravilhoso. Naquele momento não era um barco, naquele momento não eram homens, naquele momento não era a natureza, naquele momento havia um homem que era o Filho de Deus. E vou dizer algo aqui, tomara que você entenda e tome posse da palavra. O Todo-Poderoso estava descendo do monte. Aleluia. Eu vou interromper isso daqui um pouquinho para dizer algo, trazer uma mensagem profética para a tua vida. Eu não sei o que você tem enfrentado, talvez tenha medo, talvez tenha angústia. O ambiente de paz virou ambiente de medo. Mas eu vim trazer uma mensagem do céu. Quem tem poder para resolver a tua vida, está descendo em tua direção. É isso que eu acho lindo. Entra comigo no texto. O homem não poderia caminhar sobre as águas. Não tinha jet ski, não tinha tecnologia, não tinha avião, não tinha helicóptero, o barco não poderia, mas existe um homem que não importa o barulho das águas, ele consegue caminhar em meio ao barulho, não importa se a visibilidade é ruim, ele sabe onde o barco está. Eu vou falar com calma isso daqui, porque eu preciso que você entenda. Imagine a visibilidade, só que a visibilidade conturbada não fez Jesus desviar para a esquerda e não fez Jesus desviar para a direita. Ele sabe onde encontra o barco. Vou traduzir, ele sabe onde encontra o seu endereço. Ele sabe onde encontra o teu quarto. Ele sabe onde encontra talvez aquele sofá que você senta e começa a refletir sobre a vida. Ele sabe aquela pia onde você começa a chorar e colocar, vou trazer um tempo antigo, a Lauriette, a Rose Nascimento, a Cassiane, porque esse é o bom, é só pedrada. Eu estou falando isso porque eu vivo em casa, minha mãe é assim. Ele sabe, ele não se perde. Eu vim trazer um detalhe que Deus tem falado muito comigo. Num tempo de dificuldade, a coisa mais comum é alguém se perder de você. A dificuldade vem, o amigo já não te encontra mais. A dificuldade vem, o companheiro de trabalho não te encontra mais. Posso provar na Bíblia. A Bíblia diz em Isaías 49:15 que a mãe pode se esquecer do seu filho. Ou seja, a mãe que tem um amor incondicional, ela pode se perder da rota. Mas eu não estou falando sobre mãe, eu não estou falando sobre pai, eu não estou falando sobre pregador, eu estou falando sobre Jesus. O vento não faz Jesus se perder. Ele veio ter um encontro com você nessa noite. Está com vento, mas ele continua caminhando em tua direção. A dificuldade veio, mas ele está indo em teu endereço. A porta fechou, a conta chegou, o cenário ficou difícil, mas ele não se perde. Posso melhorar isso aqui? Não é porque ele sabe o caminho, é um pouco melhor, porque ele é o caminho. Está difícil, mas ele sabe nos encontrar. E naquele momento, você acha que os discípulos estavam sossegados? Eles estavam perdidos. Posso melhorar isso aqui? Jesus sabe te encontrar até no dia que você está perdido.
É algo muito comum na adolescência, mas eu acredito que não importa a idade, todo ser humano passa por um dia onde uma crise existencial vem. Será que eu sirvo para pregar? Será que eu sirvo para ser mãe? Será que eu sirvo para ser pai? Será que eu sirvo para exercer tal função na empresa? Será que eu sirvo para liderar? No dia que ninguém te encontra e até você se perde, Jesus sabe como achar o seu endereço. Se o vento te faz ficar perdido, Jesus te encontra. Primeira mensagem que Cristo passa. Segunda mensagem que Cristo passa. Eles tiveram, naquele momento, a realidade trouxe medo, não trouxe? E eles começaram a acreditar que aquele homem era um fantasma. Ou seja, a realidade me assusta tanto que eu começo a acreditar até no que não existe. O que é que a presença de Jesus vem resolver? Ei, eu não sou uma ilusão. Eu não sou uma farsa, eu não sou uma aparência, eu sou o alfa e o ômega. Se você talvez entrou aqui nessa noite sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, eu estou pregando sobre uma presença que é real e confiável. No dia que você não confia na sua competência para direcionar o barco até o destino, Ele é o Todo-Poderoso, a presença de Deus, ela é confiável e suficiente em nossas vidas. Ele não é ilusão. Talvez alguém olhou no seu olho, Deus colocou no meu coração de falar isso agora. Talvez alguém ofereceu para você uma presença ilusória. É aquilo, o vento vem, alguém se perde. Talvez te cumprimentou, te olhou no olho e falou, vai dar certo, eu estou com você. E hoje é só um flashback. Só que eu não estou pregando sobre ilusão. Eu não estou pregando sobre farsa. Eu falei que ele não sabe o caminho, ele é o caminho. Vamos melhorar? Ele não fala a verdade, ele é a própria verdade. É como se isso estivesse caminhando. O vento vem, o vento assusta, o vento te deixa confuso. Mas aquele que é o caminho, a verdade e a vida, está indo em nossa direção nesta noite. Talvez alguém veja aqui hoje perdido, precisando estar no meio de uma ilusão, confuso. Nessa noite Deus se manifesta como uma verdade sobre a sua vida. Talvez você está aqui hoje perdido, Ele veio para te trazer um destino, uma rota, um caminho, porque Ele é o caminho. Agora tem a terceira opção, que é a pior. Talvez alguém entrou aqui morto, está vivo por fora, se veste por fora, perfuma por fora, vem por fora, mas está morto aqui dentro. Mas a vida está caminhando em nossa direção nessa noite para nos restaurar. Ele não é uma presença ilusória. Ele é real, Ele é confiável e Ele é eterno para nossas vidas. Outra coisa, qual é a coisa mais comum? Quem nunca quase se afogou no mar? Eu digo por mim, não é sempre que a gente tem condição de ir para a praia, né? Então eu brinco assim que a pessoa fala, eu vou ficar no raso, me dá uma raiva. Você vai uma vez no ano à praia, 10, talvez outras pessoas tenham condição melhor. Mas assim, meu povo, assim, uma vez no ano na praia, molhar o pezinho, não me irrita. Foi uma vez, mergulha. E quem nunca morreu? Sem vento forte a gente quase morre. Porque é muito difícil ter estabilidade. Só que Jesus vem ensinando uma lição. O que Jesus vem ensinando naquela caminhada é um cenário instável. Não significa que eu preciso estar instável. Deus quer dar autoridade, foi uma das coisas principais que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vidas que estão aqui nessa noite. O cenário é difícil. Talvez se você contar para mim como ser humano, eu ficarei perdido e desesperado. Mas eu estou falando sobre o Lucas, eu estou falando sobre Deus. Nessa noite Deus quer tocar sobre alma, sobre mente, sobre espírito de pessoas, e quer te semear uma mensagem, que é o quê? Você pode ser estável, até mesmo nos dias de instabilidade. Posso provar na Bíblia? Cercaram a casa do profeta Eliseu. Quando o servo do profeta acorda de manhã e olha lá fora, ele fala o quê? Vão morrer.
acabou. Acorda o profeta desesperado. Por quê? Porque o cenário é instável. E o que é o normal? Se está estável, eu fico também. Se é caótico, meu emocional fica um caos. Se é caótico, meu psicológico vai para o brejo. Aí ele chega no profeta esperando desespero. E o que o profeta disse? Fica calmo, rapaz. Vamos fazer assim? Senhor, abra os olhos do moço. Era isso que o profeta estava querendo semear. Você está andando comigo, mas você ainda está perdido. Eu quero te trazer para a minha realidade. E qual é a minha realidade? Está tudo caótico, mas eu permaneço em paz, porque eu sei quem me sustenta. É isso que Jesus está dizendo. Está ventando e ele continua com um passo firme. Eu, sem vento, tropeço na rua. É isso que Jesus queria semear aos discípulos. Oh, meu Deus, meu Pai, vocês estão andando comigo todo dia e ainda permanecem instáveis. Ah, Lucas, quer dizer que eu nunca posso estar instável? Claro que vai estar em algum momento. O problema é quando você se torna escravo disso. Todo dia você está aflita, todo dia angustiada, todo dia é uma prova para dormir, todo dia é um sofrimento para trabalhar, é uma guerra, todo culto é uma guerra. Pode acontecer algumas vezes, mas não torne comum ser escravo da aflição. Podem passar por alguns dias, mas não é um sofrimento eterno. E Jesus está querendo ensinar isso aos discípulos. Está instável o cenário, mas eu permaneço em paz, eu permaneço seguro. E ali naquele momento, Pedro, num ato de coragem, de ousadia, falou: se é o Senhor, deixa-me ir ter contigo. Assim eu já fecho minha Bíblia para poder encerrar essa mensagem. E ali naquele momento de ato de ousadia, mesmo sem ter certeza, isso não é, a gente é terrível, não é? Jesus falou, está na nossa frente, mostrou, e a gente está, mas será que é? Se a gente tiver chance, a gente duvida até a última hora. Quando dá certo, a gente fica meio desconfiado. Será? Deu certo mesmo? Mudou? Abriu a porta? Ele perguntou: se é o Senhor que eu possa ter contigo. Esse Deus é maravilhoso. Até mesmo em nossa segurança, Ele nos deu oportunidade de caminhar sobre as águas. Sabe o que isso, quando Pedro caminha sobre as águas, sabe a mensagem que Deus ensina para mim? Não se preocupe se você não pode, se você não é, se você não consegue. Pedro está inseguro, mas a palavra de Deus trouxe possibilidade de, mesmo com medo, caminhar. Sabe por que o que me chama a atenção disso? É que existem diversas pessoas caminhando sobre as águas ao teu lado. E só Deus sabe o medo que ela tem. Só que mesmo com medo, Jesus fez um convite e essa pessoa está caminhando. E aí, correndo, ele caminha sobre as águas, mas o medo vem, ele afunda. Só que este é o Deus, mais uma vez, maravilhoso. A gente está com medo, ele faz o convite. A gente afunda, ele poderia dizer: bem feito, mas não. Mesmo sem Pedro merecer. Talvez se fosse eu no lugar, se fosse você, sabe o que a gente faria? Apesar que eu acho que todo mundo aqui é gente boa, mas lá para o meu lado, lá, o pessoal que é mais revoltado falaria: morra. Ensinei, curei, dei poder, está quebrando cabeça? Se vira. Só que graças a Deus, não é o homem que está ali, é Jesus, que nos convida a caminhar e quando afundamos, estende a mão. Amém? Se coloque de pé, eu quero fazer uma breve oração para poder devolver a oportunidade. Eu só quero trazer um último detalhe desse texto para poder fazer essa oração. Naquele momento, os discípulos acreditaram que aquele mar seria o fim da vida deles, não seria? Se você estivesse lá, o que você pensaria? Eu pensaria: me perdoa pelos meus pecados, cuida da minha mãe, guarda a minha casa, eu estou indo. Acabou. A ótica humana é: este mar será o meu cemitério. Só que se você prestou atenção no começo da leitura, a Bíblia diz que Jesus vai despedir a multidão, e qual é a palavra que ele dá aos discípulos? Que vocês passem para outra margem. Assim eu encerro essa mensagem dizendo: na ótica humana, este mar é o meu sepulcro, mas debaixo da palavra de Cristo,
este mar é apenas um ambiente de passagem para poder viver a promessa. Amém? Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Obrigado, Pai, pela oportunidade de mais uma vez servir ao Senhor e servir a Tua noiva com essa mensagem. Que meu Deus, meu Pai, que tudo que foi falado, tudo que foi transmitido aqui, o Senhor trate com mais profundidade a esses corações. Pai, somos seres humanos falhos e em meio às dificuldades, esquecemos os testemunhos, esquecemos do poder, ficamos com medo, ficamos confusos e lugares de paz se transformam em lugares de crise. Mas nós acreditamos na mensagem de Cristo, que não se perde em meio ao vento, que é real em meio ao vento e é estável em meio ao vento. Nos faz caminhar por cenários onde o diabo acredita que vamos morrer. Abençoa nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. E eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Você foi abençoado nessa noite?